Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. O Brasil é um mercado muito potente que atrai empresas de todo o mundo. E nesta edição mostramos executivos de duas grandes empresas e sua visão sobre nosso país. Começamos por Paolo Guidetti, vice-presidente de Relações Comerciais da SPAL, que fabrica ventiladores e bombas para tudo que esquenta ou esfria dentro de um ônibus. Com antenas ligadas em muitos países, ele confirma que a mobilidade urbana será impulsionada de vários modos diferentes. O mercado não vai ter somente uma solução. O hidrogênio é uma solução, mas algum mercado vai depender da qual que tem. Você em Brasil tem também muito etanolo, Sudamérica tem etanolo. Etanolo você lo trova também em Índia. Cada mercado vai afrontar a sustentabilidade de maneira diferente, mas todos têm que arrivar ao objetivo final, que é ter o melhor produtos possível. Nascido em Israel, a Optibus cresceu muito e está em todo o Brasil. Em visita a nosso estúdio da Latibus, o cofundador e CEO Amos Hayag conta-nos que a empresa já faz uso da inteligência artificial para melhorar muito as operações. É a otimização no sentido de ver demandas, horários e rotas. Será que essa rota deve ter um ônibus passando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15? Como é que isso funciona? Ele também transporta isso que era feito manualmente para um contexto automatizado. Então você ganha tempo, dinheiro e eficiência. Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, nos mostra a preocupação de todo o mercado com uma nova modalidade de crime: roubo de tacógrafos e módulos. Há casos de ônibus atacados dentro de terminais em plena luz do dia. O Diário do Transporte obteve com diversas empresas de ônibus da capital paulista e Grande São Paulo imagens exclusivas, feitas por câmeras de monitoramento dos veículos, mostrando o exato momento das ações. Um público muito acima das previsões e muitos negócios fechados. Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, revela os números finais da Latibus. A Latibus 2024 surpreendeu, tanto pelo número de pessoas que visitaram a feira, quanto pelo volume de negócios. A assessoria de comunicação da Latibus apurou que foram vendidos mais de 3.600 ônibus, entre chassis e carrocerias, nos 3 dias da feira. O volume de negócios superou 4,5 bilhões de reais. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Há mais de 60 anos, a SPAL Automotive é líder mundial em sistemas de aquecimento e refrigeração para a indústria automotiva. Baseada na Itália, a empresa teve presença maciça na Latibus. Praticamente tudo quanto foi lançamento na feira contava com peças da SPAL. E nós recebemos em nosso estúdio o vice-presidente de Relações Comerciais, Paolo Guidetti, e o representante da SPAL no Brasil, Hernani Santos. Fala, Hernani Santos. Os nossos eletroventilidores são equipamentos sem escova, uma tendência mundial na utilização, principalmente nos eletrônicos, são produtos eletrônicos para veículos elétricos, e em alguns casos também estamos com mais um lançamento da SPAL, que são as bombas para refrigeração do sistema de bateria ou do sistema de arrefecimento. Eu fiquei muito contente de estar presente em praticamente todos os veículos que são as grandes estrelas, a grande vitrine aqui da Latibus. Além disso, a tecnologia SPAL está dentro do novo Volvo Euro 6, que chega trazendo economia dupla. Exatamente. Além da economia nos custos de manutenção e nova tecnologia, ele também reduz o consumo de combustível, porque ele se tornou elétrico, ele deixa de puxar a potência do motor para puxar uma potência elétrica numa bateria. É uma solução também sustentável, se a gente começar a pensar também na redução de consumo.
Hernani Santos, braço da SPAL no Brasil, adianta ainda que o mercado já aposta na não existência de um Euro 7, com a eletrificação avançando nos ônibus, mesmo que em soluções híbridas. Talvez a gente já vá direto por uma eletrificação, para um veículo híbrido como o da Marco Polo, que para mim é uma solução inteligentíssima, que a gente vem participando desde o início do desenvolvimento do projeto desse chassi. Essa é uma característica da SPAL, estar presente no desenvolvimento de novos produtos, estar na vanguarda do mercado e atender cada vez melhor os requisitos das montadoras e dos principais fabricantes. Essa é, na verdade, uma marca registrada do trabalho da SPAL, onde a empresa tem sucursal, seja no Brasil, na Europa, na China, na Índia. Ela trabalha em parceria com os fabricantes, ajudando a modelar os novos produtos, como comenta o vice-presidente de Relações Comerciais da empresa, Paolo Guidetti. Escutiamo muito também a necessidade do mercado. E neste momento, com o elétrico, vai enfatizar de ter produto muito eficiente, custo-benefício muito alto. Se você tem esse componente de qualidade, o consumo da bateria vai ser menor e você vai fazer mais quilômetros com veículo elétrico. Por esta razão, todos sabem que a SPAL é a referência do mercado. A SPAL ouve o mercado e também se adapta como se fosse um camaleão, porque é como explica Hernani Santos. Nesta fase de transição energética, diferentes fabricantes têm apostado em soluções bem distintas. Eu acho que a escolha da tecnologia que vai evoluir, a tecnologia final não foi definida. Que nem a gente vê um híbrido da Marco Polo, a gente vê um elétrico da Volvo que segue uma tendência, o da Scania outro, da Mercedes outro, da Volkswagen uma completamente diferente. E a SPAL vai estar lançando cada vez produtos novos. A gente está trazendo um high voltage, estamos falando de 800 watts, que para nós é um futuro do futuro, mas o futuro um dia chega. Então a gente tem que estar sempre preparado e com o tempo vai ser igual o celular, o custo vai baixando. Então eu acredito que o elétrico também, ou o híbrido, ou o hidrogênio, que o Brasil vai ser autossuficiente em breve. Paolo Guidetti, vice-presidente de Relações Comerciais da SPAL, contou também sobre como anda a questão do hidrogênio e a gente nota aí como se encaixa a ideia do celular, do preço que cai com o tempo e com o aprimoramento da tecnologia. Vamos ouvir. O principal problema do hidrogênio é sempre uma decisão dall'alto do governo. In India si sta investendo molto in idrogeno. 3 anni atrás il costo era mais ou menos de $30 al litro o quilogrammo, come si chiede. Agora siamo già a 8, l'anno prossimo vai essere 5 e il governo già sta emanando licitação per arrivare al costo final di 1, che è l'obiettivo final. $1 cada quilo o cada litro de hidrogeno. Todo o mercado está trabalhando nisso, em Europa também. O Brasil tem também muita possibilidade. O futuro vai ser hidrogênio para muita coisa, não somente para a mobilidade, mas também para todas que são fábrica, empresa. Para encerrar, o mesmo Paolo Guidetti sentencia. O mercado não vai ter somente uma solução. O hidrogênio é uma solução, mas algum mercado vai depender da qual que tem. Você em Brasil tem também muito etanolo. Sud America tem etanolo. Etanolo você lo trova também em Índia. Cada mercado vai affrontare a sostenibilità in maniera differente, ma tutto tiene che arrivare all'obiettivo final, che è tenere il meglio produttori possibile. Podcast do Transporte. Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, acompanhou de perto todos os detalhes da Latibus e hoje nos traz números impressionantes sobre a maior feira do setor em toda a América Latina. Olá! A Latibus 2024 surpreendeu, tanto pelo número de pessoas que visitaram a feira quanto pelo volume de negócios. A assessoria de comunicação da Latibus apurou que foram vendidos mais de 3.600 ônibus, entre chassis e carrocerias, nos 3 dias da feira. O volume de negócios superou 4,5 bilhões de reais. As vendas foram significativas para todos os segmentos: urbano, rodoviário, micro e fretamento. E não foram somente os fabricantes de chassis e carrocerias que tiveram um excelente desempenho. Empresas de tecnologia, autopeças e serviços financeiros também relataram números positivos. Em termos de público, foram 22 mil pessoas, entre visitantes, convidados, profissionais da área e expositores. A visitação ficou acima até do que era esperado pela organização.
Na última edição da Latibus, em 2022, foram 10 mil visitantes. Um dado interessante é que 500 empresários e executivos estrangeiros estiveram presentes na Latibus 2024 e também muitos representantes de empresas de fora. A maioria desses profissionais veio de países da América Latina, em especial da América do Sul, como Colômbia, Chile, Bolívia e Peru. E também registramos visitantes de países africanos, como Angola. Esses resultados mostram que a Latibus se firma como uma importante feira de negócios para o setor e já se tornou referência na região. E também refletem o bom momento pelo qual o mercado de ônibus passa, com excelentes perspectivas de venda para este ano e para o próximo. Com o sucesso da Latibus 2024, só podemos esperar que a próxima edição, em 2026, seja ainda mais grandiosa, posicionando o Brasil novamente no centro do mercado de ônibus da América Latina. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. A coluna do editor-chefe do Diário do Transporte, o especialista Adamo Bazzani, joga luz sobre um problemão que os operadores têm enfrentado: o roubo de tacógrafos. O Diário do Transporte fala da cidade de Santo André, no ABC Paulista, uma das que tem sido palco de um crime reiterado e que tem preocupado o segmento de transportes: roubos e furtos de tacógrafos e módulos de ônibus. São quadrilhas especializadas que atuam a qualquer hora do dia. É claro, agora, quando vai chegando a noite, a questão se intensifica. Porém, há casos de ônibus atacados dentro de terminais em plena luz do dia. O Diário do Transporte obteve com diversas empresas de ônibus da capital paulista e Grande São Paulo imagens exclusivas, feitas por câmeras de monitoramento dos veículos, mostrando o exato momento das ações. Os crimes são feitos de uma maneira muito rápida. Módulos são muito procurados no mercado ilegal pelo alto valor. São equipamentos que, habitualmente comprados de forma legal, custam entre R$35 mil e R$40 mil. No mercado paralelo e legal, é possível encontrar módulos por até R$2 mil, R$5 mil. A retirada de um módulo de um tacógrafo inutiliza o ônibus às vezes por vários dias. E há um mercado paralelo muito grande. Em alguns casos, motoristas têm sido inclusive alvos de violência. O Diário do Transporte, o podcast do transporte, trazem essas informações e essa denúncia, cobrando inclusive das autoridades um posicionamento para o combate a estas quadrilhas. Acompanhe no www.diariodotransporte.com.br. Podcast do Transporte. Com a Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Passado a pandemia, a esperança deu lugar à realidade. E a realidade deu razão à esperança. Estou me referindo aos resultados surpreendentes da Latibus. Surpreendentes para quem acompanha o mercado, mas o esperado por quem trabalha no mercado. Os números de
todos os expositores na Latibus demonstram aquilo que já se esperava, ou melhor, pelo qual se trabalhava. Tanto na área de tecnologia, quanto na área das soluções para o transporte público coletivo e rodoviário, como também os fabricantes de carroceria e chassi, todos saem da Latibus muito felizes porque, afinal de contas, os números demonstram que o mercado está aquecido e agora é daí para mais. Bom, por outro lado, enquanto o mercado está aquecido, enquanto as soluções estão cada vez mais desenvolvidas, resta-nos o velho problema. Como é que a população, seja aqueles que usam o transporte, sejam aqueles que não usam, mas que dele depende, afinal de contas, sem transporte público não há atividade econômica? Pois é, retomando, como é que, com todo esse avanço, a visão e a percepção, tanto do consumidor, do usuário, como daquele que não utiliza, continua ruim, continua negativa? A grande questão é, nós não descobrimos até hoje como vender o transporte público coletivo para a população. E vender no sentido da imagem, no sentido da qualidade, no sentido da produção. Tem saída para isso? É claro que tem. Mas se tem, por que até hoje ninguém descobriu? Esta é uma pergunta que a gente vai tentar responder nos próximos editoriais. Nos aguarde! Podcast do Transporte. Seguindo o nosso programa com visitas internacionais, é a vez da Optibus, uma gigante nas soluções de mobilidade. A empresa teve origem em Israel e hoje está presente em muitos países mundo afora. Ele esteve em visita ao Brasil e passou pela Latibus, onde nos deu entrevista em nosso estúdio, junto com o Ronen Abraham, diretor-geral para a América Latina, nosso conhecido de várias entrevistas. A condução e tradução é da nossa editora Fátima Mesquita. E a primeira pergunta foi a tradicional, como a empresa surgiu, e a resposta mais tradicional ainda, na área do digital. 2 estudantes cheios de ideias numa garagem. Então, por volta de 10 anos atrás, 2014, começou a empresa, só 2 pessoas, aquele começo clássico da área de tecnologia, no porão de casa. Mas o que aconteceu, o começo de tudo foi um pouquinho atrás, por volta de 2005, ele ainda estava estudando ciências da computação e o pai dele era o diretor financeiro de uma empresa de transporte em Israel. E ele comentou, olha, é uma ineficiência total. E aí ele falou, você está estudando matemática, deixando contatos e tudo mais, quem sabe você não acha que esse não é um problema que você possa resolver? E aí ele tomou a sério a missão. Passados alguns anos, em 2014, ele já estava aí com um protótipo, já trabalhando com os clientes. Daí a Optibus cresceu e foi para outros países carregando sua experiência. Tem sido assim também na América Latina, como conta Ronen Abraham, seguindo a sua crença na troca das experiências conquistadas entre países. Existe uma coisa que a Optibus acredita muito em melhorar o transporte público juntos, através de compartilhar junto com nossos parceiros, nossos colaboradores, os cidadãos, as autoridades operadoras, o conhecimento que a gente atrai. Então, a gente pega a experiência, como o Amos falou, que a gente começou em Israel, leva isso para locais como a Inglaterra, como a Espanha, como a Itália, leva a experiência deles para Estados Unidos, veja como isso pode aprimorar o transporte público no Brasil, como o transporte público do Brasil influencia no Chile, como a experiência dos veículos elétricos na Chile pode ajudar nessa transição que a gente está passando agora no Brasil. E para o CEO da Optibus, Amos Hagag, o Brasil representa um mercado com muito potencial, um oceano azul, conforme uma estratégia da moda, que é procurar lugares que não tenham uma concorrência feroz, os oceanos vermelhos de sangue derramado nas batalhas. Neste ponto, Ronen Abraham ajudou na tradução. Estamos numa fase de transformação digital, então nós estamos vendo esse crescimento de interesse, de necessidade, tanto de autoridades. Hoje a maioria das autoridades no Brasil não utilizam nenhuma ferramenta, mas também das operadoras.
Então ainda é um mercado azul totalmente. Hoje em dia, a referência que temos na região também nos ajuda muito. Por exemplo, em Santiago, toda a cidade, mais de 7 mil veículos e quase 2.500 veículos elétricos estão sendo planejadas e programadas pela plataforma da Optimus. Só que hoje ajuda muito a chegar as operadoras de São Paulo agora, as operadoras de BH, de Brasília, Goiânia, e ajudar eles nessa transformação para veículos elétricos. Hoje a Optibus tem uma grande presença no país, com negócios em Brasília, Porto Alegre, Manaus, São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, no BRT Sorocaba, junto com o Grupo Primova, entre outros. E sempre que uma empresa de fora faz tanto sucesso, a pergunta vem: como enfrentar as diferenças de tecnologia, mas também culturais e geográficas? O Ronan Abraham deu o caminho para lidar com operadores e autoridades. A primeira coisa sobre as operadoras, eles mesmos estão enxergando já 8, 9, 10 anos atrás essa consciência de necessidade de ferramentas tecnológicas. Ainda, obviamente, tem muitas empresas que trabalham manualmente, isso é muito natural, e o processo, às vezes, é mostrar algum valor para o gestor da empresa e outro valor para o operador da plataforma, porque realmente é um foco diferente. Enquanto isso, estamos convivendo, todos nós, essa transformação digital, transformação do transporte público que está acontecendo com as autoridades, que é um movimento de realmente ter a gestão do transporte público. Então, a gente trabalha isso em conjunto, e compartilhar com as operadoras essas ferramentas tecnológicas que ajudam a manter a eficiência dessa transição. Sem falar sobre tudo que estamos convivendo agora com essa transformação dos veículos elétricos, que obviamente é uma transformação totalmente diferente da operação de veículos de diesel. Você tem na base da plataforma de inteligência artificial que permite você acompanhar tanto as autoridades como as operadoras dessa transição. Novamente, a inteligência artificial dá as caras nas reportagens sobre tecnologia. Cada vez mais aplicações para elas, o CEO da Optibus, Amos Hagak, fica animado ao descrever seus usos, como traduziu Fátima Mesquita. Então a primeira coisa que está dizendo é que a inteligência artificial entra para testar cenários. Então você quer, por exemplo, fazer uma interação numa rota ou criar uma rota móvel, e aí você pode checar, de acordo com os dados que você já acumulou, e aí de fazer uma coisa de prever. E um segundo ponto que é a optimização no sentido de ver demandas, horários e rotas. Será que essa rota deve ter uma passando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15? Como é que isso funciona? Ele também transporta isso que era feito manualmente para um contexto automatizado. Então você ganha tempo, dinheiro e eficiência. Aí está, empresas globais vendo o Brasil como um grande mercado, trazendo suas tecnologias para cá e ampliando em novos produtos. São vários tipos de parcerias e formatos de operação. De todo modo, tudo isso coloca o nosso país ainda mais como uma grande potência regional estratégica e um lugar a ser acompanhado com atenção pelos grandes players mundo afora. Podcast do Transporte. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM, Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no Diário Bazani, do Diário do Transporte, também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. A produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda. No texto, Fátima Mesquita, hoje na dupla função de tradutora, e Mac Vicente, que também nos empresta sua voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção. Voz padrão, Irineu Toledo. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do Podcast do Transporte? Então compartilhe na sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos, distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha
Enfim, ponha nosso podcast na estrada. Ah, sim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo episódio. Um abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.